Ótimo domingo a todos vocês, que a harmonia e a paz de Yahshua Mashiach esteja com todos vocês, que o nosso Criador e alvo dos exércitos esteja com vocês. Mais uma semana está aí diante dos nossos olhos, vamos entregar o nosso resgatador, vamos entregar o nosso Salvador, para que nós sejamos conduzidos por Ele, para que nós venhamos entregar a Ele a nossa vida, entregar a Ele o nosso dia, entregar a Ele a nossa semana, entregar a Ele a nossa noite. Vamos descansar nele, vamos descansar nele, vamos confiar nele, né? Onde está a nossa salvação? Onde está a nossa força? Para essa semana, eu quero falar contigo no seu coração. Eu quero que você venha refletir onde está a sua força, onde está a nossa força. Onde está? Porque eu estava meditando hoje à tarde. Eu estava meditando e o Criador falou no meu coração: onde está a sua força, Érica? Onde está a força do meu povo? Onde está a nossa salvação? Érica, onde está a sua salvação? Onde está? Onde se encontra a nossa salvação? Onde está a direção? Qual o caminho que você deve seguir? Ele me deu 3 versículos que vai responder essas perguntas brevemente. Bora lá meditar? Pai, em nome de Yahshua Mashiach, repreendemos tudo aquilo que vem em oposição às nossas vidas. Pai, abençoa aqueles que nos abençoam, abençoa aqueles que nos abençoem. Pai, abençoa todos os seguidores, abençoa todas as pessoas que assistem os vídeos, que têm sido edificantes na vida dessas pessoas. Abra o entendimento, a mentalidade. Repreenda tudo aquilo que venha para trazer distração, mas que ela venha focar, direcionar e descansar em Ti durante essa semana. Que durante essa semana que nós possamos sim nos descansar de fato, de verdade, tornar-se tranquilo diante da nova direção que Tu está nos entregando, da nova direção que Tu está nos entregando, o novo caminho que Tu está nos entregando para que nós possamos descansar, nos tranquilizar diante das adversidades, diante de todas as preocupações, mas que nós venhamos descansar, acalmar em Ti. Repreenda toda a praga, a palavra de maldição, repreenda o olho de maldade, repreenda o espírito da cobiça, da inveja contra as nossas vidas, repreenda o espírito de oposição, o espírito de resistência, o espírito de rejeição. Nós repreendemos e cancelamos todo o espírito de rejeição. Nós te repreendemos, nós te maletamos pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Nós repreendemos e cancelamos tudo aquilo que foi feito no oculto, no escondido, todo levante no mundo espiritual contra as nossas vidas. Nós decretamos anulado, cancelado pelo poder e autoridade do nome do nosso resgatador, do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Mal você vem contra mim com paus, pedra, palavras, com pragas e maldição. Eu vou contra ti pela palavra. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque teus anjos, ele deu ordem para que guardem todos os teus caminhos. Nenhuma arma forjada, preparada, manipulada contra ti, contra nós, não prosperará. Toda língua que se levantar contra nós, tu a condenarás, será condenada. Sim, se contra nós planejarem o mal, não obterão êxito. Se contra nós planejarem o mal, não obterão êxito. Assim seja, assim declaramos, assim acreditamos. Porque a fé é aquele que crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Se você acreditar, se você tem a fé, a certeza, a garantia nossa absoluta. É tomar posse do que está no mundo espiritual e tomar posse no mundo natural. Pai, abençoa essa vida, sela essa vida com o Teu santo e maravilhoso ruach. Sela-nos, dirige-nos para essa nova semana. Aleluia. Assim seja, meus queridos, mais uma semana aí diante dos nossos olhos. É importantíssimo que eu e você nos colocamos à submissão, à direção do nosso Criador, do nosso Altíssimo Soberano, né? Para que Ele venha nos guiar, para que Ele venha nos orientar, para que Ele venha nos abençoar, para que Ele venha nos direcionar, dar a direção, o caminho que nós devemos seguir. Para isso nós iremos meditar na Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, capítulo 30, versos 15, Isaías 30, versos 21, e Salmo 25, 8, Salmo 25, versos 8 e 9. Assim seja, querido. Bora lá, pega a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é vida. O que está na Bíblia Sagrada nos traz revelação, nos vivifica, nos dá vida. E nós necessitamos mais do que nunca começar uma semana na paz, na harmonia, na tranquilidade, na certeza, na confiança que tudo já deu certo, que tudo
assim sucederá. Assim como a palavra do Criador ele veio a direcionar a mim e a você, que nós tenhamos a certeza absoluta desta verdade que foi revelada a mim e a você, que assim sucederá, que assim acontecerá, né? Que nós tenhamos uma semana com fé. E onde quer que eu e você tenhamos que ir, que nós peçamos ao nosso Altíssimo, nosso Criador, nosso Soberano, onde eu for, onde eu colocar as plantas dos meus pés, aonde eu tiver que ir, com quem que eu tenha que falar ou responder algo, tudo que eu tiver que fazer no meu trabalho, na minha família, minha casa, todas as decisões que eu tiver que ir, Pai, Altíssimo, meu Criador, meu Soberano, que a tua presença, o teu santo ruach esteja conosco. Não permita que eu me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu siga uma reta que é a sua direção. Que eu escute a tua voz, que eu esteja sensível, que nós estejamos, queridos, sensíveis para ouvir a voz, a direção, o caminho que nós tenhamos que seguir, o que nós devemos falar, como nós devemos falar e principalmente o que nós não devemos fazer e nem devemos falar. Que nós tenhamos santificação suficiente, conexão suficiente com Ele, para que nós sejamos guiados, direcionados por Ele. Assim seja. Bora lá. Onde está a nossa força? Onde você acha que está a sua força? Porque uma vez que nós já vimos na Bíblia Sagrada que Ele diz que quando você se diz que está fraco, é aí que nós estamos fortes. O próprio Pai, o próprio Criador, o próprio Altíssimo, Ele nos revela, Ele nos testifica, Ele nos confirma, Ele nos deixou como palavra de fortalecimento que quando você acha que você está fraco, é aí que você é forte, né? Então, tá até nas nossas fraquezas nós nos tornamos fortes, né? Pela palavra que Ele lançou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas onde você acha que está a sua força? Onde que está a minha força, as nossas forças? Onde está a força do povo do Criador? Bora lá meditar? No livro de Isaías, capítulo 30, versos 15. Porque assim diz o Altíssimo Yahweh, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Aonde está a nossa força? Onde que ela reside? Onde que ela existe? A nossa força está na tranquilidade e na confiança. Porque quando você confia no Criador, quando você confia no Altíssimo, ali você tem força para continuar, ali você tem força para lutar, ali você tem força, tranquilidade, paz e harmonia para trabalhar, para orar, para buscar. Por quê? Porque você confia que a sua força, que você confia que ali, por você ter força, por você ter fé, você automaticamente você tem confiança. Quando nós temos força, quando nós temos fé, nós temos confiança. E a confiança automaticamente, ela nos gera uma tranquilidade na alma. É uma certeza absoluta daquilo que você não pode pegar, daquilo que você não pode ver, mas a certeza que já aconteceu. Então isso, querido, é confiança. Isso aí, querido, é tranquilidade. Apesar que tudo que os seus olhos contemplam, é ao contrário aquilo que você confia, naquilo que você acredita. Então, onde está a nossa força? A nossa força está na confiança e na tranquilidade. Na confiança que nós temos no nosso Criador, no nosso Altíssimo, e na tranquilidade que Ele vai resolver tudo por nós. Deixar nas mãos dele, confiar. Eu creio que está nas tuas mãos e tudo vai ser conforme o teu querer e tua vontade. Por isso que é tão importante que eu e você nós orarmos, pedimos dele que os nossos pedidos estejam alinhados com o deles, com o do próprio Criador, com o próprio Altíssimo. Por quê? Porque se estiver aliado, quando nós alinhamos os nossos pensamentos com ele, que seja feita a vontade dele. Porque quando eu peço algo, quando eu oro, quando eu clamo por algo e que não está alinhado com as vontades do Criador, vai vir uma intranquilidade na minha alma, vai vir eu vou ficar completamente diferente. Porque quando você ora pedindo algo e ali você não tem paz naquela oração e você não tem confiança naquela oração, naquele pedido, é porque aquilo ali não está alinhado com os propósitos, não está alinhado com os projetos do Criador para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas.
Mas quando nós estamos alinhados no centro da vontade dele, quando o nosso pedido está alinhado com os dele, do Criador, nós tenhamos tranquilidade e confiança para passar, para esperar o que vai acontecer. Assim seja, queridos. Então, onde está a nossa salvação no meio disso tudo? A nossa salvação, como o profeta Isaías deixou aqui bem pra gente, porque assim diz: o Altíssimo Yahweh, o Santo dos Israel, na conversão e no descanso está a salvação de você. Onde está a nossa salvação? Que nós buscamos tanto, nós alimentamos mais o nosso espírito, tentando matar a nossa carne, para fazer as vontades espirituais, ao contrário de fazer as vontades carnais. A nossa salvação, ela está na conversão. O que é converter, querido? O que é converter? O que significa a palavra converter na Bíblia? O que é? É você mudar de vida, é você mudar de vida, você trocar de situação, você tirar suas vontades da carne e deixar que prevaleça as vontades do Criador, viver uma vida submissa às vontades do Criador para a sua vida, mortificando, matando as suas vontades, matando os seus desejos e alimentando os desejos espirituais para que eles venham prevalecer, que eles venham sobressair mais do que os carnais, mais do que as suas vontades, mais do que os seus desejos, mas que as vontades dele, as nossas vontades venham se transformar, venham se alinhar, venham mudar, nós mudarmos, não aceitar essa velha criatura, mas nos transformar numa nova criatura. Consegue compreender, queridos? Converter-se de fato e de verdade é você conduzir a sua vida, deixar-se guiar, vivendo em submissão em direção do nosso Altíssimo. É você estar completamente transformado da presença dele, cheio da presença dele, sendo direcionado e guiado por ele. Consegue entender? E descansar, Érica, o que é descansar? Descansar, querido, é você acalmar, é você tranquilizar-se. É você repousar nas sombras do Criador, na sombra do Altíssimo. É você sossegar a sua alma, deixar nas mãos dele. É você estar consolado, apesar da lentidão dos acontecimentos. Apesar que você, quando você ora, às vezes quando você deseja algo muitíssimo, você quer a resposta imediata, mas é você sossegar a sua alma, sossegar-se. Deixar que o Criador venha resplandecer, deixar que ele venha responder, que ele venha fazer, que ele venha realizar aquilo que você não pode, aquilo que você não pode transformar, aquilo que você não pode mudar, mas buscando, apoiando-se a ele, firmando-se nele, nas vontades dele, para que as vontades dele venham prevalecer. Descansar é você, querido, é deixar repousar no Criador. É você descansar nas vontades dele, descansar nele, viver submisso ao nosso Altíssimo e orar colocando nas mãos dele. Pai, eu sei que o teu caminho vai ser melhor, que a tua resposta vai ser melhor, que o teu realizar vai ser melhor. Então deixar que ele venha sim resolver aquilo que eu e você tanto nos inquieta, tanto nos preocupa. Mas deixar nas mãos dele, não é você achar, querer dar seu jeitinho, deixar nas mãos dele e depois ir lá e tirar. Não, orou, entregou, deixa nas mãos dele, deixa ele resolver da melhor forma. Por quê, queridos? Onde está a direção, o caminho que eu e você devemos seguir? Quando nós oramos, ele vai nos direcionar. Aqui em Isaías, no capítulo 30, versos 21, diz: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de você uma palavra dizendo: este é o caminho, ande nele. Então, quando nós vivemos sob a direção do Criador, quando nós estamos no centro da sua vontade, ele vai chamar, ele vai soprar. Olha, Érica, esse é o caminho. Olha, Paulo, esse é o caminho. Olha, João, esse é o caminho. Olha, Maria, este é o caminho.
Volte, ele não quer que você vá nem para a direita e nem para esquerda, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas segue reto. Esse é o caminho, essa é a direção, a retidão. Então, qual que é o caminho? Ele não quer que quando vocês, olha para você ver. Vamos ler um versículo antes. Embora o Altíssimo lhe dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais, vocês o verão com seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de você uma palavra dizendo: este é o caminho, ande nele. E para testificar que a direção está no próprio Criador, vamos lá no Salmo 25. Salmo 25, versos 8. Bom e reto é o Altíssimo. Por isso, aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Ou seja, o caminho dele é o quê? Ele é um caminho reto, é um caminho de bondade, é um caminho de justiça. Por isso, ele aponta, ele direciona, ele guia eu e você o caminho. Qual que é o caminho dele? Retidão, querido. Não é para a direita, não é para a esquerda, mas é uma reta. É a reta, é em direção ao trono. É em direção, por isso nós temos que viver submissos à direção dele, para que eu e você não sejamos frustrados. Ele nos guia. Humildes são aqueles que submetem às vontades, que submetem o conselho dele, aqueles que vivem, consultam a direção dele. O rei Davi, quando ele ia entrar numa batalha, ele nunca ia pela carne, mas ele sempre consultava o Criador. Ele sempre tomava a direção do Criador. Ele sempre perguntava: posso ir? Posso ir? Quando ele venceu os filisteus, o que ele perguntou? Pai, eu posso ir, tu me integrarás os filisteus nas minhas mãos? Ele consultou, foi uma vez, né? Ele consultou mais de 2 vezes. E o Criador, o que o nosso Criador diz para ele? Pode ir que eu entregarei nas suas mãos. Então, por isso que nós temos que ser humildes o suficiente para depender da soberania do nosso Altíssimo. Depender do nosso Criador, que sabe de todas as coisas e contempla os bons e os ruins. Ele sabe o caminho que eu e você devemos tomar. Não adianta eu deixar que a minha carne prevaleça, as minhas vontades. Apesar que quando você vive no mundo de injustiça, você quer fazer justiça com as suas próprias mãos. Mas a justiça terrena, ela pode ser falha, mas a justiça divina, ela não falta. Ela não falta em hipótese alguma. Ela sempre vai prevalecer. A justiça divina, ela sempre vai prevalecer. Por isso que é importante que, onde está a direção para essa nova semana? Onde está o caminho para mim e para você para esta nova semana? O nosso caminho está na retidão. Bom e reto é o Altíssimo. Por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Então, se você é manso, humilde, de coração, tem um coração quebrantado, vive buscando a direção dele para a sua vida. Meu pai, o que eu devo fazer para essa nova semana? Qual atitude que eu devo fazer? Qual caminho que eu devo seguir? O caminho é esse. E se você desviar do caminho que ele tem para você, ele vai falar: opa, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas segue a reta. Esse é o caminho que eu quero para você. Esse é o caminho que eu tenho para você. Apesar que seus olhos podem contemplar tudo ao contrário, mas você tem que crer nisso, você tem que acreditar nisso, porque ele vai te instruir. No Salmo 25, versos 2 diz: aquele que teme o Altíssimo, ele instruirá o caminho que deve escolher. Ou seja, aquele que teme o Criador, ele instruirá o caminho que deve escolher. Então, você não deve escolher nem a direita nem a esquerda, mas você deve temer primeiramente o nosso Criador. Por quê? Porque ele vai nos instruir o caminho que nós devemos escolher. E quando você teme ele te mostra o caminho que você deve seguir e o caminho que você deve escolher, a sua alma reposa tranquilamente. Você fica tranquilamente, apesar das intranquilidades da vida. Você está com aqui dentro de você a paz. A paz para você conseguir passar pelo processo. A paz e tranquilidade para que você venha vencer. Para que você venha tomar as decisões acertadas. Para que você venha fazer as escolhas acertadas. Então, queridos, para essa nova semana, o que nós temos que fazer? Para essa nova semana, o que eu e você devemos fazer? Para essa nova semana, o que eu e você devemos fazer? Temer o nosso Criador. Porque onde está o caminho? Onde está a direção? No próprio Criador.
Viver com temor, porque quando você teme Ele, teme o nome do nosso Criador, Ele instrui o caminho. Espero que essa palavra possa falar no seu coração, assim como falou no meu coração, e que antes de você tomar qualquer decisão, que você tenha primeiro temor pelo nosso soberano, nosso altíssimo Criador, que fez céus e terra. Haja luz e houve luz. Ele, que tudo é dele, tudo é Ele, tudo é por Ele e com Ele. A partir do momento que você teme o Criador, Ele vai te instruir o caminho que você deve seguir. Ele vai te apontar o caminho no que você deve seguir, onde você deve seguir, as escolhas que você deve fazer, tá? A paz e a harmonia de Yahshua Mashiach, uma ótima semana a todos vocês, e que a instrução do Criador, a direção dele esteja na sua vida, assim seja.